Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei celeste, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habitai em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Bom, sejam todos bem-vindos. Estamos no ponto 38 do livro 10º das Confissões, é isso? Perfeito. Ao todo são 43 pontos, então estamos no final. Pode dar prosseguimento na leitura, Bruno. Então vamos lá. Santo Agostinho, aqui ainda ele vai continuar falando sobre essas concupiscências, essas tentações, e agora ele vai iniciar com a vanglória. E ele vai dizer, eu achei assim, apesar de ser pequeno, tem uma riqueza de detalhes nesses 2 parágrafos seguintes que vale a pena fazer a leitura. Eu acho que é importante nós pensarmos primeiro no que seria a glória, né? Que é um resplendor que brota da verdade. E aqui Santo Agostinho ele vai nos dizer que a vanglória seria essa glória humana, essa glória vã. Ou seja, nós entendemos que somente Deus é digno dessa glória e não as criaturas, no lugar de Deus. E ele inicia: sou necessitado e pobre, e o melhor que há em mim é desprezar-me de mim mesmo. Entre os secretos gemidos do meu coração, buscando eu a vossa misericórdia, até ver a minha indigência reparada e aperfeiçoada com a paz desconhecida aos olhos dos soberbos. Veja que aqui nesse ponto Santo Agostinho ele já vai começar com um gesto de humildade, né? Ele já se reconhece como sou necessitado e pobre. Então aqui nós temos uma visão daquilo que é o conhecimento de si, né? Sem se vitimizar, porque aqui ele reconhece necessitado da misericórdia devido à sua grande miséria. E ele continua: e o melhor que há em mim é desprezar-me de mim mesmo. E aqui esse desprezo, percebe que ele vai nos dizer o seguinte, que tudo aquilo que ele tem de bom é fruto de Deus. Se assim não fosse, isso seria mal. Isso seria porventura mal, né? E ele nos diz também, aqui fica claro, que esse desprezar-se é como se fosse um aborrecimento consigo mesmo. Porque quanto mais ele se vangloria, mais ele se afasta daquilo que é o fim último dele, né, que é da verdade. E com isso, mais dificuldade nós temos também em nos livrar dessas tentações, né, desses vícios que ele vai nos colocando. E dando continuidade, ele vai nos dizer: entre os secretos gemidos do meu coração, buscando eu a vossa misericórdia, até ver a minha indigência reparada. Esses secretos gemidos do coração, de fato, é o que todos nós temos, né? É uma inquietude da nossa alma enquanto nós não encontramos a verdade. Então, ao longo do livro, dos capítulos anteriores, nós vimos isso, né? Essa inquietude que ele tinha em busca da verdade. E ele nos diz que a consequência desse encontro com a verdade gera paz desconhecida aos olhos dos soberbos. Então, aqui, novamente, ele ressalta, né, que a soberba, ela é contrária à humildade, né, a mãe de todas as virtudes. E dando continuidade, ele vai dizer sobre um outro perigo, né, que tem a vanglória, um desdobramento, uma outra vertente. Porém, as nossas palavras saídas da boca e as nossas ações conhecidas dos homens escondem uma tentação muito perigosa, originada da estima do louvor, que é nada mais do que uma aprovação, né? Uma busca por uma estima alheia, ou seja, é um mendigar de reconhecimento dos outros. E ele diz que isso também é uma vertente da vanglória, a qual recolhe e mendiga votos e pareceres alheios. E ele vai continuar dizendo um outro desdobramento. A vanglória tenta-me até mesmo quando critico a mim, mas eu a repreendo mesmo e desprezo esse louvor. Então aqui, me corrija se eu estiver errado, Igor, mas eu acredito que seja no sentido de, por exemplo, a pessoa, ela se gloria de não se gloriar. Então, por exemplo, é isso? Pode dar o exemplo, só para eu ver. A pessoa se diz assim, eu não preciso de reconhecimento porque eu sou humilde. Mas, na verdade, isso demonstra que ela não é humilde, porque o princípio ali da virtude, automaticamente o virtuoso ele não se reconhece como virtuoso, né? Você se intitula uma virtude,
da qual, na verdade, você só está buscando essa estima, né, esse engrandecimento de si. Na verdade, a- gera um problema se a gente achar que o virtuoso não se reconhece como virtuoso, porque no Evangelho de São Lucas, Nossa Senhora, ela se refere a si mesma como virtuosa, né? Porque Deus olhou para a humildade da sua serva. Então, Mas ela não seria uma exceção não, por o não ter o pecado virtuoso, original? não, vejam, a vaidade ou vanglória é uma glória vazia. Então eu posso me gloriar de várias coisas distintas. Eu posso me gloriar de uma virtude. Só que se eu faço isso por mim mesmo, essa glória é uma glória vazia. Só que eu posso me gloriar de uma ausência de virtude, de maneira mentirosa. E essa glória, ela também pode ser uma glória vazia. Ou eu posso reconhecer que tem uma virtude de maneira humilde. Porque se eu reconheço que todo dom perfeito e toda dádiva vem do alto procedente do Pai das luzes, então eu reconhecer que eu tenho uma virtude, eu estou reconhecendo que Deus age em mim. Eu estou reconhecendo a glória de Deus e não a minha. Então não é uma vanglória, é uma glória plena, é uma glória de fato, porque a glória está em Deus e não em mim. Entende? Então é possível sim reconhecer a virtude, uma virtude pessoal, só que isso não pode. Eu não, se eu reconheço uma virtude por mim mesmo, aí eu estou sendo de fato vaidoso. Eu tô pecando pela vanglória, eu estou errando pela vanglória. Em contrapartida, tem aqueles que usam da falsa modéstia, isso que Santo Agostinho fala aqui, né? A vanglória tenta-me até mesmo quando a critico em mim. Então, até quando eu critico a vanglória, quando eu reconheço o meu pecado, eu sou tentado pela vanglória. A vaidade é um pecado que ele está sempre presente. A gente sempre corre o risco de pecar nisso, porque até quando a gente acha que a gente é virtuoso, a gente não está sendo. Quando a gente acha que é humilde, a gente está sendo vaidoso no fim das contas, né? A vaidade é um pecado que, por exemplo, imagine uma pessoa que ela é bem extrovertida, ela é bem entrosada, ela sai cumprimentando todo mundo, sai falando com todo mundo, e ela fica bem quando ela faz isso, ela fica feliz quando ela faz isso, e ela faz porque ela se sente bem, ela não faz porque ela tem o dever de ser educado com os outros, tem que ser, não, ela faz porque ela quer se sentir bem. Isso é vaidade. Agora vamos pensar no extremo oposto. Uma pessoa que não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, está isolada no seu canto, ela faz porque ela se acha melhor que os outros. Entende? Isso é vaidade também. Tem um filme chamado Advogado do Diabo. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Ele é um filme antigo, dos anos 90. Já, mas nunca assisti. Tem umas cenas meio esquisitas, mas ele é um filme dos anos 90. Quem interpreta acho que esqueci o nome do ator principal, mas tem a participação do Al Pacino, o cara que fez o poderoso chefão lá, o Michael Corleone. Ele interpreta o diabo nesse filme. E, e aí começa assim, as pessoas começam, uma pessoa é julgada, né, é condenada e tal, e aí condenada não, ela está sendo julgada, o advogado vai defendê-la, e aí ele tem uma desenvoltura muito boa, e aí um jornalista vai entrevistá-lo e fala, nossa, você é um advogado maravilhoso e tal, você é muito bom, que estratégia maravilhosa, você é muito inteligente, muito perspicaz, e o cara fica todo inflado, todo cheio, e aí depois o diabo processa uma pessoa que falou que cometeu um crime e colocou a culpa no diabo. E aí ele processa a pessoa e o cara vai ser o advogado dele. Esse advogado que ficou se achando, ele vai ser advogado do diabo, literalmente. E aí tem o desenrolar do filme, ele percebe a cagada que ele fez, ele se arrepende e quando ele se dá conta, quando ele cai em si, era tudo um sonho. No primeiro julgamento dele. E aí, nesse julgamento, de maneira completamente humilde, ele desiste do caso, né, fala que não dá para defender o cara, sai. Enquanto ele está saindo, um jornalista para ele e fala: Nossa,
parabéns pela sua humildade, você é um cara muito humilde, você é muito bondoso e tal. E aí ele fica todo inflado de novo. E nesse momento a câmera vira, o jornalista muda de cara e se transforma no diabo e fala: pela vaidade a gente sempre consegue conquistar os homens. Né? É isso. Vaidade é isso, é esse inflar-se, essa glória vazia. Você se gloria em si mesmo, só que na realidade não tem substância, entendeu? E por isso é mentira. E por isso é falsidade. E se é falsidade, não está com a verdade. Se não está com a verdade, não está com Deus. Eu acho que isso se resume tudo que você falou nesse próximo parágrafo. O homem, muitas vezes, gloriar-se vamente no desprezo da vanglória, mas de fato já não se pode gloriar nesse desprezo da glória, porque quando se gloria, já não despreza a glória. Exatamente. E pode ir para o próximo ponto? À vontade. À vontade. E o ponto 39 também é curtinho, que vai falar sobre o amor próprio. Então, aqui, na verdade, ele vai iniciar falando, né, o que é esse amor próprio, que é um desprezar, né, de Deus, de fato, amar-se a si acima de Deus. E eu consegui reconhecer algumas semelhanças com o orgulho, mas de fato tem também as suas diferenças, porque eu fiquei pensando que o orgulho ele é de uma maneira mais explícita, né, mais enaltecida, talvez um pouco mais assim expansosa. E o amor próprio, muitas das vezes, ele pode se manifestar de maneira mais íntima, mais sucinta. E Santo Agostinho vai dizer, né, que é difícil até de se perceber isso. Existe dentro, bem dentro de nós, outro mal, oriundo do mesmo gênero de tentações, que faz vã todas as coisas que se comprazem em si, ainda que não agradem os outros, até lhes desagradem. Então veja o quanto que ele vai dizer que isso é mais íntimo, né? Um pouco mais difícil de se reconhecer. E veja que isso também tem ali o seu extremo, né? Não é algo totalmente ruim se ele for feito de maneira adequada, porque nós precisamos de um certo amor próprio. Até porque nós somos criaturas provenientes de Deus e nós precisamos cuidar de nós. E sem amor próprio, automaticamente isso não é possível, né? Então, se eu não tenho amor à minha vida, eu posso tomar um veneno e acabar com ela. Veja que para isso a gente precisa do amor próprio. Mas aqui ele está falando exatamente desse excesso, de colocar este amor correspondente a Deus em nós mesmos, né? E veja que o amor próprio, ele automaticamente exige de nós um cuidado conosco mesmo, né? Mas se ele desordenado, ele vai gerar nossa autodestruição. E eu fiquei pensando nas pessoas que têm vícios, por exemplo, o vício da droga, que busca ali se satisfazer, né? E ele vai. Quer falar? Eu pensei que estava pausado aqui. O amor próprio, ah, eu acho que a gente precisaria distinguir o amor próprio enquanto vício do amor próprio enquanto instinto de autopreservação, né? Então, o ser humano naturalmente tem um instinto de autopreservação, ele naturalmente se ama. A demonstração que o Fulton Sheen usa dessa tese é que quando está escuro, a gente coloca os braços para frente para poder apalpar as coisas. O que isso simboliza? Simboliza que se no escuro existe um perigo à minha vida, é preferível que eu perca os braços e salve o restante do corpo. Né? Isso daí é bastante. Dá para ele, por favor. Isso é bastante visível. O ser humano naturalmente ele tem esse instinto, essa vontade de se autopreservar, tá? Isso é uma coisa. Então eu vou ter cuidado com o meu corpo, eu vou escovar os dentes, eu vou me alimentar, eu não vou usar drogas, eu não vou beber em excesso, etc. Para que eu me autopreserve. Isso é uma coisa, né? Ou eu vou frequentar os sacramentos, eu vou comungar, eu vou confessar, porque eu não quero queimar no inferno, eu quero me salvar. Isso é sinal de amor a mim mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse amor próprio que é, no fundo, a soberba. No fundo, é querer o lugar de Deus. É o pecado que Eva comete no paraíso. Né? Quando comerdes deste fruto, sereis como deuses. Então vocês vão estar no lugar de Deus, vocês vão estar no topo. Esse que é o erro, esse que é o problema. A vanglória e o orgulho
Se vocês pegarem diferentes listas dos 7 pecados capitais, em algumas listas vocês vão achar vaidade, em outras vão achar vanglória e outras vão achar orgulho. No Ocidente trata-se como a mesma coisa. Agora, os Santos Padres, eles tratam não 7 pecados capitais, eu já falei disso, eles tratam como 8 doenças espirituais, porque a vaidade ou a vanglória e o orgulho são duas coisas distintas, tem uma diferença muito sutil, muito sutil. O orgulho, ele é uma vanglória turbinada, ele é uma vanglória que leva até o desprezo por Deus. Esse subtítulo é muito bom, né? Amor próprio ou amor de si. É um amor de si contra si. Eu me amo tanto, mas esse amor é usado contra mim, no fim das contas. É muito propício esse subtítulo porque Santo Agostinho escreveu um livro chamado Cidade de Deus. E lá ele fala: o amor de Deus que leva até o desprezo de si mesmo cria a cidade de Deus. E o amor de si mesmo que leva até o desprezo de Deus cria a cidade dos homens. E aí ele vai falar o que são essas duas cidades. 2 amores fundaram 2 cidades. Então existem, no fim das contas, existem 2 amores. O amor a Deus e o amor a si mesmo. O amor a Deus, ele carrega consigo o amor próprio no primeiro sentido que a gente falou. O instinto de autopreservação. Eu me amo por quê? Porque Deus me criou. Deus me ama e ele me criou. E por eu ser uma criatura de Deus e Deus, tudo que ele criou é bom, então eu tenho que me amar enquanto criatura. Ponto. Agora, o amor a si mesmo, que leva até o desprezo de Deus, que é não, eu me amo tanto que eu vou me portar de uma determinada forma porque eu quero estar acima de todos os demais. Isso é esse amor próprio viciado, entende? É um amor de si contra si. Vejam, ninguém que peca, no fundo, não se odeia. O sujeito que fuma pedra, ele fuma pedra por quê? Porque aquilo gera um prazer. O prazer é bom, o prazer é agradável. Então, por amor a si mesmo, ele faz isso. Por amor a si mesmo, ele usa a droga. Porém, esse amor ele está agindo contra si, embora não perceba. O sujeito que é luxurioso, o sujeito que é avarento e assim por diante, ele faz porque ele se ama, ele quer ter esse prazer. Mas esse prazer, esse amor a si, ele age contra si mesmo. E o topo, que está no topo dessa cadeia alimentar de vício é o que ele fala aqui, chama aqui de amor próprio, é o orgulho. Porque o sujeito, o prazer, né, da bebida alcoólica, da droga, do sexo, da comida, etc. Esse prazer, ele tem uma razão de ser natural. Agora o orgulho não. O orgulho ele é a coisa mais antinatural possível, porque ele é uma revolta da criação, entende? Não é um pecado de fraqueza, é um pecado de maldade. E esse amor próprio ele tem que ser extirpado, né? Vocês pegarem qualquer manual, eu não gosto muito da cultura manualesca ocidental, mas se vocês pegarem qualquer manual de espiritualidade, o que mais vai ter lá é bater no amor próprio. Você pega a imitação de Cristo, bate no amor próprio, o castelo interior bate no amor próprio, a imitação de Maria bate no amor próprio, o tratado da verdadeira devoção bate no amor próprio. Todos esses tratados, esses manuais de espiritualidade, eles dedicam muito tempo, muitas páginas para fazer com que a pessoa ela deixe de se amar de maneira desordenada. O que é me amar? O que é eu me amar de maneira desordenada? Eu me amo por mim. O que é um amor próprio ordenado? Eu me amo por Deus. Entende? Pode prosseguir. E continuando esse mesmo parágrafo, ele vai nos apresentar alguns sintomas, né, ou características das pessoas que sofrem, né, com o amor próprio. Ora, os que assim se comprazem em si mesmo, desagradam-vos muito, ó meu Deus.
não só quando se gloriam dos males como se fossem bens, mas sobretudo quando se gloriam dos vossos bens como se fossem seus, ou quando, reconhecendo-os provenientes de vós, os atribuem aos próprios méritos, ou enfim, quando atribuindo-vos a vossa graça, não se alegram amigavelmente de que o outro também possua, tendo-lhe ainda, por assim, inveja. Então, o primeiro ponto, sintomas que ele vai dizer, a característica, é se gloriar dos males como se fossem bem, né? Ou seja, buscando ali se justificar. O segundo, gloriar-se dos dons de Deus, dados por Deus, como se fossem, assim, pela sua própria vontade, né? Você conseguiu nessa autossuficiência. E terceiro, que ele vai dizer, é não se alegrar pelos dons das pessoas, né? Essa inveja, ou seja, essa comparação. E aqui, de fato, nós conseguimos ver, né, a evolução, quando, por exemplo, lá no início nós vimos que algo desencadeia uma doença, né? Uma tentação vai desencadeando a outra. Aqui nós conseguimos ver claramente o que isso pode ocorrer, né? De um determinado apego ali, você pode desencadear outro. E no final, o último parágrafo desse ponto, ele vai dizer: em todos estes perigos e trabalhos, vós vedes claramente quando teme o meu coração. Eu sinto que, no entanto, sois mais diligente em me curar do que eu em não me afligir de novas feridas. E quando eu li, eu fiquei, nossa, que confiança, né? Veja que aqui ele está dizendo que Deus é mais diligente na sua infinita misericórdia em nos perdoar do que nós em cairmos em pecado, né? Então, mediante os nossos erros, o Senhor sempre está ali pronto, né, a nos receber de volta, né? Nos perdoar com sua misericórdia. Quer complementar? Pode seguir. E agora, no ponto 40, então veja, eu acho que aqui vale uma retomada só para a gente entender o que ele vai tratar aqui. Então, no início ele vai começar falando sobre essa busca de Deus, e aí ele vai entrar, né, nesse arcabouço da memória, onde na sua incessante busca ele vai tentar descobrir e encontrar Deus através da memória. Partindo disso, né, ele vai chegar na tríplice concupiscência, onde ele vai descrever para nós ali essas tentações, e ele vai chegar nesse ponto agora, em que ele vai nos dizer um remédio geral para tudo isso, que é a busca de Deus, né, essa busca pela verdade. E isso vai nos ajudar também a compreender o benefício que isso traz para nós, para curar essas doenças espirituais. Então, ele vai dizer sobre essa busca de Deus. Quando é que vós, a verdade, não me acompanhastes para ensinar-vos o que havia de evitar e o que devia desejar? Todas as vezes que vos consultei, por mim, quanto possível, foi-vos manifestado tudo que pude observar no meu interior. Então, logo no início, ele vai nos dizer que a verdade, ela nos ensina o que nós devemos desejar e o que nós devemos evitar. Então, logo, ele já vai dizer que ela é como se fosse uma bússola para nós. E aqui eu lembrei, né, fiquei retomando sobre o quanto que nós somos tentados ao contrário. Então, veja que quando ele diz aqui sobre essa busca pela verdade, envolve que ele já passou por muitas tentações. Então, aqui ele está dando o antídoto que ele utilizou para ele. E essas tentações são tão permanentes, né? E eu acho que uma das maiores tentações é quando nós acreditamos que nós não temos jeito e que essa luta já está vencida. E eu me lembrei de Hebreus, né? Até peguei aqui, porque eu sou péssima de lembrar, então eu até vou ler. Hebreus 12, versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Então veja que diante dessa batalha, nós estamos do lado vencedor. Então aqui, Santo Agostinho, ele vai nos dar este remédio para combater essas doenças, né? E ele vai falar agora, ele vai narrar nos próximos 2 parágrafos o esforço que ele teve para encontrar a Deus. Aqui ele vai retomar aqueles pontos anteriores que ele tratou quando ele questionava, né? Onde está Deus? E ele questionava as criaturas e ele perguntava se era Deus, e as criaturas diziam, né, que não eram Deus, mas que elas eram criadas por Deus. Percorri o melhor possível com os sentidos, o mundo exterior. Observei em mim a vida do corpo e dos próprios sentidos. Passei depois às profundezas da memória, a essas amplidões sucessivas, admiravelmente repletas de inumeráveis riquezas. Observei-as estupefato, mas sem vós nada pude distinguir. Contudo, reconheci que vós nada disto eras. Então veja que ele fala, né, que sem vós nada pude distinguir. Então, sem Deus, nós de fato somos cegos, né? Nós não conseguimos distinguir aquilo que é de fato a verdade e aquilo que não é. E ele vai dizer:
Não era eu quem descobri essas maravilhas. É certo que as percorri tentando distingui-las e avaliá-las no seu justo valor, tomado e interrogando os seres que traziam mensagens aos meus sentidos. Analisei outros seres que sentiam unidos a mim e examinei as suas informações. Revolvia nos grandes tesouros da memória várias impressões, ora percorrendo umas, ora manifestando outras. Mas não era eu quem fazia tudo isso, nem era a força com que eu agia, a qual era a vós. Porque sois luz, imutável que consulta acerca da existência e da qualidade do valor de todas as coisas. E aqui é um ponto muito importante. Eu ouvi os vossos ensinamentos e as vossas ordens. Costumo fazê-lo muitas vezes, porque sinto nisso grande alegria. Sempre que nos meus trabalhos e obrigações posso dispor de algum descanso, refugio-me neste prazer. Entre todas essas coisas que percorro, depois vou-lo consultar. Só em vós encontro abrigo para minha alma. Nele reúnem todos os meus pensamentos dispersos e nada de mim afasta de vós. Então veja que quando ele vai narrar este encontro com a verdade, ele assemelha e diz que é como se fosse um abrigo seguro, a ponto dele dizer que nada mais o faz temer a isso, que ele ali se encontra, ali ele se refugia. E no último parágrafo, acho que o Igor pode falar melhor do que eu, na minha nota de rodapé, vai falar sobre as experiências místicas, né, de Santo Agostinho. E ele começa assim: algumas vezes, submergir em devoção interior, deverasmente extraordinária, que me transporta a uma inexplicável doçura, a qual, sem que me atingisse o auge, alcançaria uma notável misericórdia que já não pertence a esta vida. Mas caio em baixeza, cujo peso me acrabunha. Então veja que aqui, nesse ponto, ele vai narrar sobre as imperfeições. Aqui nós já percebemos que ele não está falando propriamente de pecados mortais ou veniais. Ele vai dizer o quanto que, apesar desta vida contemplativa que de fato é exposta aqui para nós, o peso da humanidade, ou seja, das nossas imperfeições devido ao pecado original, ainda são um tormento para a vida de Santo Agostinho. E ele vai dizer: choro muito por isso, mas sinto-me ainda preso, tão preso que o fardo é do costume. Não quero estar por onde passo, nem posso estar aonde quero. De ambos os modos, sou miserável. Então, aqui nesse ponto que ele se encontra, claramente não eram, né, os seus pecados mortais, mas veja o quanto que isso o incomoda, porque ele teve um encontro com a verdade. E, de fato, isso ocasionou nele uma conversão, uma real conversão, né? Quer complementar? Não só Santo Agostinho, mas vários outros santos que aí são místicos, como por exemplo, pega São Bento, São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus é mais explícito porque ela descreveu isso no castelo interior. Ela fala: a gente entrou no castelo, mas as lagartixas continuam nos nossos pés, né? O que são essas lagartixas? Não são propriamente os pecados graves, mas são aquelas imperfeições. Tem uma diferença aqui muito clara entre o orgulhoso, o soberbo ou o vaidoso, do santo. O orgulhoso, ele não admite ter imperfeições porque ele se acha perfeito. Por isso que ele não admite ter imperfeições. O santo, não é que ele não admite imperfeições, ele não se conforma de não amar a Deus, porque a perfeição está justamente nisso. A perfeição é amar a Deus. A perfeição é abster-se de si mesmo, né, tomar sua cruz, renunciar a si mesmo e seguir a Deus. E quando a gente tenta fazer isso e a gente percebe com humildade e honestidade que a gente não consegue, ou seja, não é... Tem aquele fiel de início de caminhada, que ele tenta rezar, ele fala: vou ter uma vida de oração agora. Aí, a primeira coisa que ele vai fazer é rezar o rosário. Aí ele falha miseravelmente. E aí desiste. Mas por que ele está desistindo? Por que ele falhou? Falhou porque é imperfeito, mas ainda tem um resquício de soberba, sabe? Tipo, se eu não rezar o rosário, eu não estou adorando a Deus, eu não estou amando a Deus. Se eu não rezar em latim, eu não estou amando a Deus.
Ainda tem um resquício de soberba, de vaidade. O santo, ele não faz isso. O santo, às vezes, ele percebe, eu não consigo nem rezar uma jaculatória sem me distrair. Jesus, tem de piedade de mim. Entendem a diferença? Tem uma diferença muito clara aqui, né? E Santo Agostinho, nesse estágio de vida, a gente já pode dizer que ele era um santo, que ainda lutava contra as suas imperfeições. Né? Ele fala, eu choro muito, porque eu tento amar a Deus e eu não consigo. Os meus instintos, o meu corpo me puxam para baixo. Né? Porque eu ainda tenho essa tendência ao pecado. Eu não queria ter essa tendência, mas não por raiva ou por ódio de Deus ter me criado assim. Não, eu não queria ter essa tendência porque eu quero amá-lo. Tem um livro do Venerável Fulton Sheen. É do Fulton Sheen? Eu acho que é. Ou é do Fulton Sheen ou é do Santo Afonso Maria de Ligório. Acho que é do Santo Afonso. Chama. Qual que é o título do livro, caramba? Eu não tô lembrado. Acho que é Catequese. É um livro de catequese do Santo Afonso. E aí ele vai contar, ele vai dar um exemplo de vida virtuosa. Ele dá dois exemplos. Um de vida virtuosa autêntica e outro de vida virtuosa soberba. E aí ele conta a história de São Felipe Neri. São Felipe Neri, ele viveu na época do Renascimento, na Itália, e durante o Renascimento, a Renascença, as famílias ricas, elas mandavam e desmandavam na igreja. Né? A família dos Médici, a família do Alexandre Jesus Borgia, etc. E a Itália, no geral, ela vivia assim, a Itália parecia uma universidade federal brasileira, só não tinha tanta maconha ainda. Mas no resto, era um carnaval generalizado. E antes do São Felipe Neri, houve um homem muito moralmente reto, chamado Savonarola. E vocês reparam que eu não falei São Savonarola, eu falei só Savonarola, porque ele não é santo. E por que ele não é santo? Vejam, o que ele fez? Ele conseguiu chegar na cidade, se não me engano, de Florença, que era uma cidade ícone do Renascimento, que tinham muitos artistas, tinha banco, as pessoas viviam bonança financeira e usavam tudo isso para o pecado. E o Frei Savonarola, ele chegou no lugar, ele fez as pessoas tocarem fogo em quadros de mulheres nuas. Quadros, pinturas renascentistas de deuses pagãos. Ele converteu as pessoas num tal nível que o pessoal juntava um monte de quadro de mulher pelada, jogava na praça e tocava fogo. Como se aquilo fosse nada. E de fato, né, comparado com o bem que é a salvação eterna da alma, aquilo é nada. O pessoal tocava fogo naquilo, as pessoas faziam penitências duríssimas, né? Crianças vestiam roupa de saco para fazer penitência pelas almas do purgatório e pela salvação das almas, etc. E aí alguém vê isso e fala, caramba, o sujeito era um santo. Porém, ele recebeu uma ordem do Papa. E não era qualquer Papa. Era Sua Santidade o Papa Alexandre VI, que tinha, numa conta talvez um pouco exagerada, 12 filhos. Um Papa incestuoso, simoníaco. E o Papa deu uma ordem para ele ficar quieto. E ele não obedeceu. Ele falou, não, eu vou lutar pela tradição. Eu não vou te obedecer, porque você é um Papa mau. E ali o Santo Afonso fala, ali o Savonarola se perdeu. Porque não adianta ter uma vida mística, não adianta ter uma vida moralmente reta na aparência.
A humildade é mãe de todas as virtudes. E aí, o Savonarola, ele não se converte, ele morre, e a cidade volta 10 vezes pior do que ele tinha encontrado. E aí chega Felipe Neri. Realmente um santo, realmente humilde, realmente obediente, onde ele não queria aparecer. Onde ele agiu ad maiorem Dei gloriam, né, para a maior glória de Deus. Entende? Então, por que eu estou explicando isso? Porque simplesmente uma vida de virtude na aparência não significa nada. A realidade é que a santidade é um trabalho árduo, duro, e que a gente falha inúmeras vezes. E nisso consiste o caminho da santidade. É em cair, levantar e continuar o caminho. E isso é o amor a Deus por Deus. É o amor a mim por Deus. Certo? E não uma coisa meramente aparente para parecer bonitinho, para parecer certinho. Pode prosseguir. Interessante que aqui você também já diz aquilo que ele vem dizendo ao longo dos capítulos, né? O remédio para esses vícios são a busca pelas virtudes. Mas Né? não de maneira aparente. Sim. A aparência, ela só prejudica. A Santíssima Virgem, ela não quis parecer santa. Ela não quis parecer virgem. Ela era. Isso é autêntico. Isso é a fé autêntica da igreja. Não buscar parecer simplesmente, mas sê-lo, de fato. É isso que muda. Você vê a quantidade de santos que contaram mentiras sobre eles. Que mentiram a respeito deles. Que espalharam mentiras, eu esqueci a palavra técnica que é usada, mas que falaram mal. Eles não queriam saber disso. No fundo, dane-se o que falam. Nem falem de mim de preferência. Eu quero amar a Deus e ponto. Entende? É interior e não exterior, né? Exatamente. No ponto 41, agora, ele vai falar sobre, ele vai focar, né, como um fechamento desse percurso que ele vem trazendo sobre essas tentações, ele vai fechar com a tríplice concupiscência. Então, entendendo que a verdade ali, essa busca pela verdade, ela é um remédio para nós, enquanto meio de conhecer e desvincular dessas armadilhas, agora ele vai apresentar a última aqui, né? A última armadilha, que é a mentira. E ele começa da seguinte maneira: considerei, portanto, as fraquezas dos meus pecados na tríplice concupiscência, e invoquei a vossa destra para me salvar. Com efeito, apesar de ter o coração ferido, ainda pude ver o vosso esplendor, mas fui obrigado a recuar. Exclamei: quem pode lá chegar? Fui expulso dos vossos olhos. Veja que aqui a gente consegue retomar o ponto anterior, né? Não é possível permanecer com Deus e, ao mesmo tempo, fora dele, né? Não é possível ter dois senhores. Veja que isso não tem como ser compactuado.